É a primeira mensagem ao vivo aqui no auditório da Estância dessa série, que é a Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. Estamos falando das Epístolas de João e vamos seguir depois para as Epístolas de Pedro. A mensagem de número 5 tem por título: Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A leitura da Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículos de 12 até 17. Vamos já entrar diretamente no versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O velho João escreve essa carta com muito carinho. Ele que tem usado a palavra filhinhos no começo do capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então é um pai já idoso, tratando com muito carinho seus filhos espirituais. No entanto, a partir do versículo 12, filhinhos aqui já faz parte de 3 grupos que ele quer se referir na vida da igreja. Aqui nós temos filhinhos, nós temos os pais, nós temos os jovens. Então são 3 grupos na vida da igreja de acordo com a sua maturidade espiritual. Não necessariamente pela sua idade física, mas é pela maturidade espiritual. Então primeiro ele fala para os filhinhos. Os filhinhos são os do primeiro estágio espiritual, os que acabam de conhecer a salvação, acabam de conhecer o nosso Senhor e começa a viver a vida cristã e a vida da igreja. Então João, a partir do versículo 12, ele fala primeiramente com os da fase inicial da vida cristã. E para quem está na vida inicial da vida cristã, é extremamente importante conhecer o perdão dos pecados, o qual é o elemento principal do Evangelho de Deus. Sem o perdão dos pecados, não há Evangelho. Sem o perdão dos pecados, não há salvação. Então a primeira coisa que o homem precisa conhecer claramente é sobre o perdão dos pecados. Então vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Lucas, capítulo 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as
Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, irmãos, essa é a boa nova que nós pregamos como o Evangelho. Depois que o homem reconheceu ser pecador, não há outro caminho para a salvação senão esse caminho do Evangelho. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele morreu na cruz derramando o seu sangue justamente para nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Portanto, irmãos, esse é o elemento principal da nossa pregação do Evangelho. Vamos agora para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, queridos irmãos, aqui os apóstolos pregam que nosso Senhor Jesus foi morto e foi pendurado no madeiro pelos líderes judeus. Deus, no entanto, não o deixou na morte. Deus o ressuscitou, e não somente o ressuscitou, Deus o alçou para sentar-se à sua direita, e ele foi exaltado a príncipe. Que é príncipe? Ele é o rei, para governar sobre as nações. Deus exaltou a príncipe e também salvador nosso. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados. O que se requer da nossa parte, da parte do homem, é o arrependimento para recebermos o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Então, irmãos, é muito importante nós termos essa clareza e também essa segurança. Nós podemos receber o perdão dos pecados pela sua morte na cruz, derramando o seu sangue precioso. É somente nele crer, nós receberemos o perdão dos pecados. Capítulo 13, versículo 38. Podemos ler a partir do versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado
de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés, o homem não é justificado, mas pela justiça que Cristo realizou na cruz, é justificado todo aquele que nele crê e recebe o perdão dos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está claro? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E pelo seu sangue, Ele realizou a eterna redenção. Isso está em Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Versículo 28 também. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Ele se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, mas ele ainda vai aparecer pela segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, que é a salvação completa que nós vamos ver no sábado que vem. Ó Senhor Jesus,